A minha mãe, ela é policial militar. Só que ela, apesar de eu falar qualquer coisa, eu falasse assim, mãe, quero isso. Ela ia se matar pra poder me dar aquilo dali. Só que a minha mãe, ela sempre foi a rímel de família. Então, ela cuidava da minha avó, de uma tia que tem autismo e de mim. Então, ela tinha 3 filhos, vamos dizer assim, dentro de casa, que ela tinha que sustentar fora ela. Caramba, E que então, mulher assim, forte, né? ela sempre foi muito forte, assim. A mãe sempre foi aquela mãe guerreira. E eu tive... E uma profissão que não é fácil, Não né? é fácil. Então, tanto que muitas coisas aconteceram na minha vida, assim, eu acho que eu ser muito independente, querer correr atrás das coisas, porque eu via a minha mãe de uma maneira que eu falava, eu não posso ser mais um peso pra ela. Eu não posso ser mais alguém que demande dela tanta atenção. Então, eu sempre corri muito atrás do meu. Então, mais que eu tivesse 14, 15 anos, eu queria ter o meu dinheiro, porque eu sabia que o dela tinha outras pessoas que ela tinha que cuidar. Então, E eu que sempre... não podiam fazer o que você podia, né? Exatamente. Poxa, minha avó, uma idosa, minha tia com autismo, não tinham como. Ela tinha que cuidar dessas pessoas. Então, eu tentava sempre fazer o meu. Eu sei que se eu falasse pra ela, eu quero isso, eu quero aquilo, ela ia dar um jeito, ela ia tentar fazer por mim. Mas eu não queria ser esse peso a mais Quando nela. caiu a ficha que era isso que estava acontecendo, quando você teve a maturidade de entender a realidade, aí você... Exatamente, assim. Sim. Então, foi quando eu... E eu sempre quis, desde nova, trabalhar, sempre quis ir atrás do meu, sempre quis correr atrás do meu. E eu sempre fui muito ambiciosa. Eu sempre sabia que eu queria alçar voos maiores. Sempre soube disso. E tanto que na minha família, sabe aquele negócio da ovelha negra da família? Que sempre ficava brincando que eu ia crescer muito, que eu ia fazer as coisas, que eu ia chegar em algum lugar. E todo mundo ficava, ih, olha lá, a sonhadora que não vai dar em lugar nenhum. Ah, a sonhadora que tá achando que vai conseguir alguma coisa e não vai dar em lugar nenhum. Então, por muito tempo, eu fui aquela ovelha negra da família que todo mundo apontou achando que eu não ia chegar em lugar nenhum, porque eu sonhava muito alto. Só que eu sempre tive aquilo, que se eu não sonhar alto, quem é que vai sonhar por mim? Se eu não sonhar alto, tá errado. Porque se eu ficar sonhando baixo, eu não vou conquistar nada, eu vou conquistar aquele mínimo. Se eu sonhar alto, se eu chegar nos 20, 30% do que eu tô sonhando, tá maravilha. Já é 200% do pouco, né? Exatamente, já é 200% daquele pessoal lá que tá sonhando baixo e não consegue nada. A gente já comentou aqui outras vezes, mas eu acho legal sempre lembrar, porque cada pessoa assiste um episódio, né? Do astronauta Marco Pontes veio no Flow, e ele falou uma coisa sensacional, que marcou nossa, né? A gente É uma sempre frase cita. que ele falou assim, que um dia ele tava voltando da escola, e ele tinha falado pros amiguinhos dele que ele queria ser astronauta, e todo mundo riu dele. E aí ele chegou em casa e falou pra mãe, meus amigos riram de mim que eu falei que eu quero ser astronauta, eles falaram que isso, que ninguém é, que não existe. Aí ela falou assim, eles estão certos, porque no limite deles É isso. é impossível. Agora, pra você, é possível? Então a gente vai ser possível. Então vai ser possível. Exatamente. Tipo assim, o limite deles é deles. Deixa eles lá. Mas eles estão certos de falar isso, porque na visão de vida que eles têm, do quanto eles enxergam de possibilidade, aquilo é algo impossível. Tá tudo bem pra eles. Então, e eu sempre tive isso, assim, eu morei num bairro pobre durante toda a minha infância, minha adolescência. Só que eu falava, não, eu vou morar no melhor bairro da cidade, eu vou ter o melhor. E eu sempre corri atrás disso, eu não fiquei sentada num sofá esperando cair do céu. Então, eu sempre fui aquela pessoa que fazia planejamento a longo prazo que eu queria pra minha vida. Sabe aquilo que você diz, assim, de, quadro dos sonhos, que a pessoa fala daquele negócio, vou ter um quadro dos sonhos porque eu quero conquistar isso ou aquilo. Eu sempre tive isso. Mas não era um quadro dos sonhos, eu colocava lá aquelas imagens e imaginava que algum dia ia ter e continuava vivendo a minha vida medíocre aqui. Não, eu não Tinha queria datas, ser... tinha eu não, tudo. Tinha tudo. Eu não queria ser uma pessoa mediana. Eu falava, tá, o meu sonho é ter tal coisa. Como eu vou fazer pra alcançar isso daqui? O que eu vou fazer pra chegar até lá? Então, eu sempre fui aquela pessoa que colocava aquelas imagens e colocava estratégia de como alcançar aquilo. Então, por exemplo, e assim, esses quadros, a cada ano que passa, eu vou atualizando com o que eu acho que vai acontecer na minha vida, porque muda, a gente é ser humano, a gente vai vindo pra cá ou pra lá. Então, quando eu saí da faculdade, meu sonho era entrar na multinacional, porque eu queria chegar a um cargo de diretoria na multinacional. O que eu preciso para isso? Bom, eu preciso de um inglês fluente, de um espanhol fluente, eu preciso falar mais de uma língua, porque para alcançar isso que eu quero, eu tenho que ter um mestrado, eu tenho que ter... O que eu vou fazer para chegar até lá? Bom, vamos começar pelo passo a passo, por onde eu posso. Quando eu tinha 19 anos, estava para me formar na faculdade, falei, mãe, e aí? Quero agora aprender um inglês, quero aprender um novo idioma. Porque eu já tinha feito várias escolinhas de inglês aqui no Brasil, não aprendia, não tinha essa... Eu falei, quero ir pra fora do país. Minha mãe, tá, você tem certeza? Vamos tentar. Ela não tinha dinheiro pra mandar pra fora. A princípio, a gente foi pedir dinheiro emprestado pra eu conseguir ir. Eu fui pra lá, eu fui pra fora, fui pros Estados Unidos a primeira vez, com 19 anos, eu tinha dinheiro pra manter durante 2 meses. Nossa. Chegou lá, eu falei, vou correr atrás, eu vou trabalhar e vou dar conta. Graças a Deus eu consegui correr atrás, dei conta, fiquei 2 anos fora. Você foi pra onde em específico? Fui pra Los Angeles, nessa primeira vez. E aí fui, corri atrás, cheguei lá, me joguei, trabalhei e consegui me sustentar, mesmo que de longe. Depois voltei pro Brasil, me formei.
graças a eu ter ido pra fora, porque foi aí que eu consegui o meu primeiro emprego, já com um cargo de gerência, só por ter essa vivência fora do país. Então eu já, muito nova, com 21 anos, já tinha um bom emprego, mais do que a média dos meus amigos. E aí, mas eu ainda tinha o sonho de ir pra multinacional. Falei, cara, ainda não tô onde eu quero ir. O que mais eu preciso? Bom, eu preciso agora de um mestrado, porque eu preciso crescer nessa empresa, pra poder entrar nessas empresas. Consegui um dia entrar numa primeira multinacional. Putz, foi assim, já uma baita de alguma coisa que eu tinha conseguido. Mas aí agora, o que eu preciso de cursos para poder crescer aqui dentro? E aí foi quando eu voltei de novo para fora, para poder fazer um mestrado fora do país. Então tudo que eu tinha vontade tava naquele meu quadro dos sonhos, mas eu pensava em estratégias de como fazer. Então, assim, por exemplo, um sonho que eu sempre tive era trabalhar numa cervejaria, porque eu achava o máximo... Gente, eu lembro que eu achava legal aqueles carrinhos de refrigerante andando por aí, eu achava aquilo super legal. E via propaganda e achava legal. E eu achava super legal, e eu queria... Eu achava que era uma empresa legal de trabalhar. E eu sempre tive esse sonho de trabalhar numa multinacional. Já sexta no trabalho, né? Sextou no eu achava trabalho o máximo. já. Já sabe aquela coisa da faculdade que você olha assim, putz, essa área aqui eu queria ir. E eu tive oportunidades, já tive de trabalhar em multinacionais. A última que eu trabalhei foi uma cervejaria antes de entrar no reality show. Então, eu trabalhei na Heineken durante 2 anos ali, antes de entrar no reality, que foi um cargo que eu acho excelente. Eu tinha uma equipe gigante. Então, eu cuidava de 5 estados do Brasil, da área de trade marketing. Então, eu tinha uma equipe de mais de 200 pessoas. Então, assim, eu amava aquilo que eu fazia. Pensava em campanhas, essas coisas? Sim, era todas as campanhas de marketing ali, que era do off-trade, que a gente fala. Que é tudo que não é para consumo imediato. Então, os mercados, evento, tudo que a gente vende pro cliente para outra pessoa vir e comprar depois. Então, durante um bom tempo, eu trabalhei com essa empresa, que foi sensacional. Então, era um projeto meu. Desde quando eu tinha lá meus 16, 17 anos, já estava naquele meu quadro dos sonhos. De como eu alcançar aquilo, como eu vou chegar àquilo. E eu acredito muito que, assim... o que a gente pensa de onde a gente quer chegar, tem uma frase de Einstein que ele fala isso, que lei da atração não é filosofia, é física. E é física quântica, tá comprovado, foi estudos de Einstein durante boa parte da vida dele. Então não é apenas uma coisa que você coloca na sua cabeça e, eu quero isso e é um sonho. Se você tiver estratégia de como você fazer aquilo, de fato, é física. Você vai conseguir alcançar aquilo de acordo com o que você coloca no papel e bola estratégias para aquilo. Não é, né? Vai cair do céu, vou pensar nisso, vai cair do céu. E eu sempre fui muito assim, muito, muito assim. Então, todos os cargos que eu tive, nas empresas que eu tive, acredite, todos eles passaram de alguma forma por uma visualização minha um tempo antes. Por exemplo, o que acontece na minha vida hoje. Esse negócio de eu ter milhões de seguidores no Instagram, eu estar reconhecida de alguma forma, hoje eu tô palestrando, tô fazendo essas coisas. Há uns 3, 4, agora um pouco mais, uns 4 anos e meio atrás, eu tinha no meu quadro dos sonhos que eu tinha vontade de palestrar para milhares de pessoas, que eu queria ter um Instagram com milhões de seguidores. Eu tinha isso até uns 3 anos e meio atrás, 4 anos atrás, estava isso lá. Eu não tinha ideia de como eu ia alcançar isso. Eu acreditava naquela época que eu poderia alcançar essa visibilidade, começando pelas palestras, crescendo, ganhando visibilidade aos poucos na internet. Talvez dali eu conseguisse os milhões de seguidores. Porque a gente tem que bolar uma estratégia de como fazer. Então a minha estratégia seria essa para aos pouquinhos ir crescendo. Aconteceu um programa no meio do caminho que virou um pouquinho as coisas. Mas tudo eu acho que isso foi como eu atraí. Foi como o que eu queria para mim. De alguma forma aconteceu, talvez não na ordem que eu imaginava. Cuidado com o que você deseja. Exatamente. Você não estava enxergando qual caminho você poderia seguir para chegar até aquilo. Aí a vida foi lá e te jogou na sua cabeça. Então, acho que assim, quando a gente coloca... Aonde nós depositamos a nossa energia é o que vai acontecer. Claro que tudo através de muito planejamento e estratégia. Sim. Às vezes dessa virada de chave, como aconteceu comigo, que eu caí num reality. Mas porque eu depositei minha energia naquilo. Então, eu sempre tive essa vontade, sempre tive esse sonho de ter essa visibilidade de alguma forma. Sim. E é bem isso, né? Cuidado com o que você deseja, porque depois também tem os prós e os contras. Mas tem uma coisa legal que é assim, né? É óbvio que existe o fator sorte, o fator dedicação, mas quando você coloca muita dedicação, você depende menos do fator sorte, né? Total, então, se você imaginar assim, que pra coisa dar certo tem 100%, vamos imaginar, né? E você depende de 50 a 50%, é um risco que você corre. Sim. Se você botar 80% de dedicação e vier 50% de sorte, incrível. Com certeza. Mas se rolar só 20% de sorte e você compensar com 80% de dedicação, né, tem mais chance de você conseguir com que certeza. dê certo. Eu tenho uma estratégia que eu faço comigo que é assim, eu tenho os meus sonhos. Vamos dar um exemplo bem bobo, assim. Vamos supor que eu tenho um sonho de ter uma casa em tal lugar, de um valor tal. Aí eu pego aquele sonho meu e eu coloco numa lista 20 estratégias de como alcançar aquele sonho. Se você pensa nas 3, 4 primeiras coisas, vai ser fácil. São as coisas que vêm de primeiro lá na sua cabeça. Aí depois, na quinta até a 10ª, já começa a ficar um pouco mais difícil.
da 15ª à 20ª são as coisas que realmente vão fazer você mudar de vida. Porque tá chegando naquela fase que você fica já procurando estratégia de como fazer. Então, naquele momento que você faz daquela 15ª à 20ª coisa da sua lista, é onde você descobre o que pode mudar na sua vida. Então, eu faço muito isso. E isso eu fui aprendendo e aperfeiçoando desde a minha infância. Mas a minha mãe foi essa mãe que colocava isso na minha cabeça desde sempre, que eu poderia conquistar tudo. Então eu tive essa sorte dentro da minha casa de ter uma mãe que sempre me impulsionou a ser maior e melhor. Porque ela também foi uma mãe que, quando era adolescente, queria também fazer muita coisa, queria fazer acontecer, e ela não teve as mesmas oportunidades do que eu, porque ela veio de uma família muito pobre. Então ela não teve as mesmas oportunidades que eu, porque ela tinha que sustentar outras pessoas, ela tinha que cuidar de outras pessoas. Então eu me via, tipo assim, eu vou realizar não só o meu sonho, mas o sonho da minha mãe também. Sim. Então, hoje eu vejo pra mim que é o meu maior presente é eu poder fazer pela minha mãe as coisas que eu faço e ver que ela tá realizada de ter uma filha como eu. Porque a gente, nossa, quando você vira essa chavinha, nossa, acho que é o maior presente de Deus.